New Energy, nosso futuro está aqui. Olha, 11h04, a plataforma gratuita Antologia Virtual do Rio Grande do Norte está no ar, gente. Olha só que coisa boa, um projeto inovador que une literatura, resgate histórico e inclusão. A plataforma oferece mais de 70 vídeo-resenhas, todos com tradução em libras, de obras literárias potiguares. A Antologia Virtual do RN tem incentivo fiscal da Lei de Djalma Maranhão pela Prefeitura de Natal, Unimed Natal, Colégio Sei, Romualdo Govão e Roberto Freire. Tem apoio também do Lunautas Tecnologia, Instituto Histórico e Geográfico aqui do nosso Rio Grande do Norte. E a apresentação de quem? Edivan Martins, do jornalista e escritor Vicente Cerejo, que está conosco aqui para a gente conversar aí sobre esse lançamento. Professor também, né? Professor. Mas não tenho culpa nenhuma. Jornalista. Jornalista, sim. Aí sim. É um beletrista. Pois é. Seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui para falar desse projeto tão importante, tenho certeza absoluta, que vai ser aqui para o nosso Rio Grande do Norte. Bom dia. Bom dia. Eu fiz essa brincadeira porque quando eu chego no restaurante, num lugar que alguém me reconhece, você é Vicente Cerejo, né? Eu levanto os braços e digo, mas não tenho culpa nenhuma. Porque com 53 anos de jornalismo, eu não sei o que fiz mais. Eu posso ter feito o diabo. É tanta coisa. Fui editor-geral por mais de 12 anos, né? Aquelas manchetes do Diário de Natal que não eram fáceis, né? Não eram fáceis. Acho que eu vi alguma coisa sua acho que foi, não sei se foi na sua coluna hoje, sobre Luiz Carlos Prestes. Que você conseguiu uma entrevista exclusiva com ele. Exclusiva, graças à ideia, nem foi minha, nem cheguei a pedir, graças a Gutenberg e a Maurilton. Porque na época eles integravam o PDT de Brizola. Sim, Maurilton Moraes. E os dois convidaram Prestes para vir fazer uma palestra no auditório, no plenário da OAB? Não, da Assembleia. Sim. Aí Edson liga para mim, você topa fazer? A gente consegue que você faça exclusiva. Eu, calado, não disse a ninguém, nem a Luiz Maria Alves, fui no primeiro andar do Samburá, que hospedou como cortesia, Firmino Moura. Samburá, no Hotel Samburá, lembra? Lembro. Ele fez questão de hospedar Prestes, que era da geração antiga de Firmino, né? E hospedou ele e a mulher. E a coisa interessante é que antes de começar a entrevista, nós ficamos batendo um papo ali, chega um garçom com um litro de ouro de pá, um balde de gelo e copo, né? Oferece primeiro a Prestes. E ele tem uma resposta sensacional. Ele faz um ar de riso e diz, não, agradeça ao dono do hotel por mim, diga que eu troco por água de coco. nós três ficamos tomando isso, que ele ficou tomando água de coco, né? Mas foi uma coisa emocionante. De lá eu vou direto para a sala do Luiz Maria Alves, porque o Luiz Maria Alves era um anticomunista militante. Ele foi comunista na juventude, né? Socialista, como ele dizia. Ele disse, olha, daqui, isso aqui é 2 fitas cassete na minha mão. Isso. Agora eu só posso publicar se o senhor concordar. Eu posso publicar fazer uma plaqueta. Cara, ficha longa, ocupou 3 páginas do jornal. Eita, só no Poti. No Poti. Foi uma surpresa para Natal, né? Aquela pergunta e resposta na íntegra. O que ele dizia de doidice contra o governo militar, estava tudo lá. Que ano foi? Mas eu não me lembro. Já tentei. 70, eu vou ver se acha. Já estava na abertura, não? Já. 80 e pouco. Mas engraçado é que Alves era muito vaidoso. Quando eu perguntei a ele, ele olhou para mim e disse, já vi que o meu editor, porque tudo dele era meu diário, meu jornal, meu editor, meu fotógrafo, né? Ele era possessivo, dominador. Disse, já vi que o meu editor não conhece o diretor que tem. Eu digo no texto, soltou a zarabatana, né? Disse, se acha que eu vou vetar uma entrevista declarada por um homem que tem um currículo quase do tamanho do século, publique na íntegra. Eu publiquei 3 páginas. E chamou muita atenção, porque estava no auge do conflito dele com a esquerda em Natal. Né? Que tem episódios engraçadíssimos. Um dia, Albimaira, repórter como eu, fez uma matéria sobre a extinção do Judas. Mas não tinha mais Judas. Foi uma luta, conseguiu encontrar perto das quintas, ali entre Alecrim e Quintas, no poste, né? E ninguém notou a fotografia. Quando a fotografia sai, era um Judas com um cinto de guarnição, um cinto militar. Amadeu Marte, que era então general que ainda não era general de escola superior, aquele general ainda meio, né, que vai subindo degrau a degrau, não tinha formação, alta formação, elevada formação. Chama Alves, com quem eles davam muito bem. Alves, você é um companheiro nosso nesta luta contra o comunismo. Olha este cinto. Isso aqui é um atentado contra a segurança nacional. Alves era, sobretudo, um grande repórter. Essa aqui é a realidade. Né? Não tinha feito o maior jornal da época, aquela época. Olhou para ele e disse, general, se a nossa revolução se acabar por conta de um cinto desse, nós estamos liquidados. A história de Luiz Carlos Prestes, ele teve em Luiz Gomes.
dormiu em Luiz Gomes, na casa 43, lá quando invadiram. A Coluna Prestes passa por ali. A Coluna Prestes passa por lá. E tem episódios duríssimos, ele faz aquela aliança com Getúlio que entregou a mulher dele grávida. Olga, né? Olga. Você veja o reformismo, até que ponto o jogo político, né? Pois é. Consagra um negócio desse tipo. Mas, Vicente, isso faz parte da história, faz parte da literatura também. Alguém aí um dia vai escrever também um pouco mais sobre Luiz Carlos Prestes aqui, esse cavaleiro da esperança. Mas essa grande novidade que você traz, que é essa antologia dos escritores aqui do Rio Grande do Norte, vai ser o quê? É uma espécie de um curso virtual? Eu sou vítima de Silvinha, né? Você sabe que eu sou um dinossauro. Dinossauro. Eu sou um dinossauro, eu tenho 72 anos de vida e tenho 53 de jornalismo. Tenho 53 de jornalismo. Comecei em 1970 na Rádio Rural. Sou um dinossauro e não há mais como corrigir. Começou em 70 na Rádio Rural. Mas esse Foi lá que eu namorei com o Rejane e somos casados até hoje. Fazer 50 anos. Esse seu apreço, sua pesquisa pela literatura local, pelos escritores daqui, começou quando? Olha, eu trabalhando em jornal e Rejane também jornalista, nós não tínhamos condições de sair para fazer mestrado e doutorado, porque ela era concursada, mas na antiga ANCAR. Sim. Ela até seguiria comigo, mas sem o salário. Seguiria como minha mulher, né? Então eu não pude estudar lá fora. Fiquei aqui e trabalhei feito um maluco. Mas eu resolvi ser bem informado sobre a vida literária do Rio Grande do Norte. Porque o Diário Natal tinha duas grandes escolas. Uma escola da objetividade feita de ferro, que era liderada por Cassiano Arroio da Câmara, imperdoável se você não fosse objetivo. Adjetivasse demais, botasse que demais, estava perdido. E Santos, que era uma escola mais refinada, literária, tratava o texto com certa literariedade, a partir da própria crônica dele, Quadrantes, que ele escrevia todo dia, né? E ele era também um chefe de reportagem. E essa coisa literária, na verdade, foi muito da influência de Sanders. Eu tenho vários livros que foram dados de presente por ele. Sanders fazia a cabeça de quem ele achava que podia gostar de literatura. E fui fazendo uma biblioteca, que hoje é um monstro que virou-se contra mim, porque tem 13, 14 mil volumes, ocupou a minha casa toda, hoje eu moro num apartamento, porque fui expulso da casa. Pelos livros. E eu comecei a gostar e a me preocupar, e isso aí eu digo sem nenhuma vaidade, mas por uma questão de ser verdadeiro. Eu muito cedo, em 66, compro a História do Rio Grande do Norte, de Cascuda, 64 anos. E comecei a me interessar pela vida literária local, influenciado por um livro nacional, Vida Literária 1900, de Brito Broca. Então eu achava que a vida literária contava também a nossa história. E comecei a juntar livro. E o fato é que, quando a Silvia faz sem me dizer nada, na Covid, escondida, apresenta o projeto. Quando me dá a notícia, o projeto está aprovado e os 2 patrocínios também. Ou seja, ou eu ia para cadeia. Silvinho já abriu um sorriso aqui, ó. Ou eu executava ou ia para cadeia, por apropriação indébita. Por isso que tem a assinatura da verba. Viu? Eu ia ou era apropriação indébita. Estava no contrato meu nome. Aí são 70 verbetes que oscilam entre 2,5 minutos e 3 minutos. Sim. Mas se eu fizesse para cada um autor, que faria um verbete melhor, mais aprofundado, eu reduziria muito o universo. O que é que eu fiz? Eu fiz por aglutinação de bloco. Historiadores, geógrafos, ensaístas, poetas, romancistas, parará. Então, eu tenho 70 verbetes, mas na verdade são citadas mais de 200 obras. A seleção foi difícil. Foi difícil, como toda antologia. O antologista, ele é um condenado. Eu vou lhe dizer por quê. Porque ele é condenado porque coloca e é condenado porque exclui. Ele não tem salvação. Embora você tenha a perspectiva pessoal, né? É o meu gosto. Agora, claro que quem ficar de fora não vai gostar. Quem entrou, mas não entrou com um livro que gostaria, também pode reclamar. Mas o que é que resolve? Qual é o efeito guarda-chuva disso tudo? É que é uma obra aberta por ser virtual. Eu posso regravar um verbete daquele, eu posso ampliar aqueles verbetes. Pode fazer uma grande segunda edição. Não é jornalismo impresso que é amarrado, tá entendendo? Não é. Então, é uma concepção em movimento. Sim. O tempo todo em movimento. Eu posso sacar, regravar posso, daqui a algum tempo, gravar mais 10 para atualizar aqueles livros que saíram depois. E essa é uma vantagem, Cerejo, desse momento atual que a gente vive? Depois de tantos anos daquele jornalismo impresso, ter essa possibilidade é uma vantagem? Não, eu vou dizer uma coisa a você. A minha maior dificuldade é o seguinte, que eu não podia ler e escrever. Eu tinha que dar um tom coloquial, de improviso. Eu gravei 80 verbetes de improviso.
baseado na memória. Daqui para frente eu não vou repetir, né? O alemão já vem dormir comigo. Né? Já vem dormir comigo de pijama, muito elegante, mas já, aqui e acolá ele vem dormir comigo. Fica entre eu e Rejane ali. Eu esqueci mesmo. E depois eu passei 10 dias internado com Covid, né? E que eu acho, não tenho certeza, mas de vez em quando, eu sempre tive uma memória razoável, mas de vez em quando eu noto, Edivan, que o mecanismo de busca dá uma falha. O Google não funciona. O mecanismo de busca falha, dá um branco, né? Aí eu paro. Outro dia eu precisei falar. Outro dia eu fiquei preocupado. Eu levei meia hora praticamente para me lembrar da palavra palmito. Diante do Gareto, que é um supermercado pequeno de bairro, eu incentivo muito o mercado de bairro, né? Eu não conseguia fazer a pergunta. Andei, comprei tudo, aí já nessa reta final, esse palmito. Só pode ser Covid. Eu passei 10 dias. Já estava na fila. Eu tomei 50 ampolas de corticoide. No auge da crise. Toda noite de madrugada, eu não digo todos os 10 dias, mas de vez em quando saia um morto do pavilhão isolado, onde nem os familiares podiam ir. Se eu chegasse na porta, a enfermeira mandava fechar, que era o pavilhão da Santa Luzia, né? São Lucas. Depois é que eu fui para o pavilhão mais aberto, que era o Padre João Maria. Passei 6 dias incomunicável. Aquelas mulheres que chegavam como astronauta. Como se eu estivesse na Lua e, de vez em quando, tivesse um astronauta me visitar. Todo empacotado. Tá entendendo? 14, 15 exames diários. Para controlar aquelas taxas. Tem que afetar um pouquinho a memória, não é possível. Não, afeta tudo. Deixa eu dizer uma coisa a você. Você sabe qual foi a minha descoberta? Sim. Eu disse isso a Diógenes da Cunha Lima, o presidente da academia, eu que sou da academia. Diógenes, a imortalidade é um equívoco. Mas eu acho que essa antologia, esse curso virtual, fez um bom teste para a sua memória, viu? Foi bom, me exercitou. Eu gravava de 10 em 10, né? Essa empresa aqui, amiga de Silvinha, montava aquela parafernália, e eu evitava repetir. Só quando tinha um gaguejado excessivo, eu repetia. Sim. Mas eu não repetia para tornar natural, que era o projeto dela. Se chegasse com o papel e lesse, eu ia fazer formal, né? É um toque de conversa, é uma conversa. Sim. O Rio Grande do Norte é muito rico, né? Na poesia, na literatura, na crônica, enfim. Quem são aí, testar aqui mais um teste de memória, os nomes assim dos escritores que estão aí nessa seleção que vocês fizeram? Olha, os historiadores, sem dúvida nenhuma, Cascudo, além do pioneirismo de 1877, que é o Ferreira Nobre, a história do Rio Grande do Norte de Cascudo, a de Tavares de Lira inicialmente, depois a de Cascudo, a de Rocha Pombo está lá, mas foi uma Quem primeiro falou sobre a história do Rio Grande do Norte? Manuel Ferreira Nobre. Notícias sobre a província histórica. É um livro pequeno, poucos municípios, ele tinha poucos dados na mão. Mas fez uma visão pioneira de ver. Mas a grande primeira história é de Tavares de Lira, que se vê como um cunhado de Pedro Velho, né, da oligarquia Maranhão, mas na verdade ele era um homem brilhante. A história dele é a primeira que coloca o homem no centro do processo histórico. Quem produz a história é o homem, na verdade, e é interessante. Agora, a grande história ainda é de Cascudo, de 54. Ninguém ousou superar. Cascudo tem três coisas insuperáveis que ninguém toca, ninguém no Brasil. Que é a história da alimentação no Brasil, civilização e cultura e a história dos nossos gestos. Ninguém quer mexer com isso. No plano local, ninguém quer mexer com a história do Rio Grande do Norte. Você tem uma boa história didática, que é a de Coquinho. Preparatória de Enem, essa coisa. É maravilhosa a história dele. De um didatismo, de uma paciência para explicar as coisas. Se você não aprender a história do Rio Grande do Norte ali, você desista. Vai fazer outra coisa, e você não tem condições de aprender a história do Rio Grande do Norte. É muito bem elaborado. Então ela é isso. Por exemplo, nomes nacionais, como Rodolfo Garcia, que foi presidente da Biblioteca Nacional, foi da Academia Brasileira de Letras, foi o maior historiador de sua época, inclusive anotador da grande história do Barão de Porto Seguro. Quer dizer, está lá, entre as grandes nomes, que fez a história administrativa do Brasil insuperável até hoje. Porque não é história burocrática, quer dizer, é a história administrativa. Os atos como parte integrante e essencial para se conhecer a história de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país. Tirando esses ícones... Aí você tem, por exemplo, Jorge Fernandes. Em 27, com um livro que não é pioneiro, porque a semana 22 foi 22, é 27. Mas é um livro arrebatador, é a pedra na vidraça, né? Por exemplo, a mulher, que é Palmira Vanderlei, que começa em 18, antes da Semana de Arte Moderna. E chega em 28 que ela lança, 10 anos depois, o Roseira Brava, que é um livro muito mais elaborado. Mas o primeiro, Esmeraldas, já é um antecipado. Ela é uma pré-modernista, que ninguém, às vezes, reconhece, ninguém se lembra. Jaime Ador da Câmara, da Sinceramirim.
Foi um dos editores da revista de Antropofagia da Semana de Arte Moderna. Natal não quer saber. Garibaldi Dantas tem um livro. Na Brasiliana você tem a presença de 2 norte-riograndenses. Jaime Adu, com Europa, França e Bahia, que é a viagem dele à Finlândia. Ele tinha uma forte tintura socialista. Ele vai à Finlândia e passa 6 meses, volta, escreve esse livro e entra na coleção brasiliana, que só entrava gigantes. E Garibaldi Dantas, na Viagem ao Oriente, que também é publicado pela Brasiliana. Então você vê, Cascudo está em todas as grandes coleções. Coleção de Documentos Brasileiro, Brasiliana, Coleção Reconquista do Brasil, Perspectiva, qualquer grande editora, Freitas Bastos, qualquer grande editora, ele está presente. Ferreira de Itajubá entrou? Ferreira de Itajubá entrou, o poeta, né? E engraçado, engraçado é que nós temos grandes livros, de grandes autores de livros únicos. Alta só fez o outro. Itajubá só fez o livro dele de poesia. Fernando também, né? Nosso Jorge Fernandes só fez o livro de poemas. Temos grandes autores de livros únicos. Naquela época, a média chegava a 50 anos. A Alta morre de tuberculose com 20, 21 anos. Ela está internada no Colégio São Vicente, em Recife, quando ela tem a primeira hemoptise. Primeira coisa, né, o vômito de sangue. E então aí as freiras pedem para a família, porque não podia com tuberculose. Ela vem, fica em Macaíba, e lá conclui um livro que ele bota o nome de Dálias, e o irmão Henrique acha que Dálias estava muito suave demais e dá uma melhorada nos poemas, uma certa confidescagem, bota o nome de Outro, que é uma imagem de sofrimento, né? Nestor Lima entrou? Nestor Lima entrou. Os 2 volumes do município do Rio Grande do Norte, como os 2 volumes de Capitães Mores, de Vicente de Lemos, o fundador do Instituto Histórico. Eu acho que eu peguei esse, adquiri lá, não sei, de vermelho. Eu tive esse cuidado, né? Agora, claro que não dava para ser tudo. Não tem condição. E eu isso friso 70, sempre, né? Cada vez que eu entro numa entrevista eu digo isso, é uma leitura para iniciantes. Não é para intelectual. Até porque, vocês me desculpem, intelectual é chato. Ninguém consegue. Não sei como é que uma mulher bonita, de bem com a vida, namora com o intelectual. Caiu de moda, elas nem querem mais namorar com o intelectual. Não serve pra nada. 7 e 1 de letra na vida do cara. Não tem que aguente. Então é para iniciante, para alguém que queira, que tem da história, se ele está se formando em história, ou na literatura, ou na poesia, ou no romance, ou né, os grandes ensaístas como Otacílio Alecrim, de Macaíba. O livro dele, mais proustiano, que é Província Submersa, pra você ter uma ideia, ele foi um dos pioneiros do estudo de Proust no Brasil. Ele entrou numa coisa que só se entra convidado, o Proust Clube de Paris. Você só entra à unanimidade. Olha aí, o camarada daqui. Ele estava lá, né? Lá no Proust Clube. E fundou o Proust Clube do Brasil, porque ele entrou lá, foi convidado, você tem que entrar por unanimidade. É sim ou não. Você pode ser o dono do mundo, o Proust Clube não aceita você porque acha que você não contribui para se compreender em busca do tempo perdido. Então você tem no Rio Grande do Norte coisas estranhas. Sabe, coisas você não entende como é que elas aconteceram e, no entanto, elas aconteceram. Eu acho que essa sua ideia, que foi assim, uma ideia brilhante. É de Silvinho, primeiro, você foi executor, né? Eu fui executor. Eu acho que vai abrir o apetite, né, para você conhecer mais a história literária do Rio Grande do Norte. Vai trazer também outros estudiosos e pesquisadores do Brasil inteiro, do mundo inteiro para cá. Palmeira Vanderlei fez um hino durante uma epidemia da gripe espanhola, quando o navio parou aqui no cais, e ela fez um hino todo assim, aquele hino Nossa Senhora que acompanhe, que Deus lhe guie. Eloy foi do corpo de vacinadores. Aprendeu a vacinar da injeção para ajudar a luta da gripe espanhola. Eram pessoas de uma formação de humanismo muito grande. Aliás, são 3 gênios, né? Henrique, Cassiano, Eloy e Alta. Deixa eu só dar uma recapitulada aqui, que você disse que dividiu... tematicamente. Por temática, né? Por gênero, principalmente. Por né? gênero história, literário, ensaio, poesia, crônica, memória, perfil, e nas biografia. Crônicas, Cerejo está dentro? Não. Eu não mas devia estar. Devia, mas aí era preciso muita coragem. Porque você é o cara que fala do mar, que fala das tardes lilás, que fala brigo com os políticos da Ridinha, né? Enfim, você da lua, a lua bêbada, a lua, mas lua, veja, lua, né? Santos foi o último grande cronista. Sobrou eu. Ninguém quer ser cronista. No começo eu achava que era o único cronista de Macau. Depois eu comecei a notar que era o único de Natal. Ninguém queria ser cronista. Depois eu descobri que era o único do Rio Grande do Norte. Eu estou convencido que cronista lírico eu sou o único do Brasil. Porque o lirismo é inservível, ele é imprestável. Ele não tem... Né, o cronista é um homem de alma vadia.
que ele encontra a crônica dele no meio da rua. Ele não tem nada célebre, nada importante, nada sagrado, tá entendendo? Mas é o trivial, é o cotidiano, né? Daí meu personagem, que é Nino, né? O filósofo melancólico do Beco da Lama. Que eu tive houve um problema. Você está exposto numa coluna o tempo inteiro, né? E Nino, no determinado, tá até no livro essa frase, uma frase que o irresponsável do Ciro Pedrosa deu destaque botando na contracapa a frase. A frase é o seguinte: uma mulher boa de cama, segundo o Nino está quieto tomando o uísque dele, Sim. Ele só toma o uísque, e chega perguntando: Nino, me diga uma coisa, o que é uma mulher boa de cama? Nino, naquele tédio terrível dele, né, cético até a alma, só uma mulher boa de cama é aquela que deixa o homem cansado e feliz. O livro é lançado, tal. Um dia eu vou entrando numa livraria aqui, estava uma doutora da universidade feminista. Porque quando você é um doutor e feminista, aí só Deus, né? Ninguém vence ela, é invencível. Ela disse: foi uma frase machista, porque não foi o contrário. Né? Um homem bom de cama é que deixa a mulher cansada e feliz. Eu, sabendo da tendência, eu estava num dia de pouca paciência, disse: mas sabe por quê? É porque Nino e a senhora, os dois gostam de mulheres. Para não brigar. Eu não discriminei, eu apenas registrei a coincidência de gosto. O Ronaldo vai fazer uma pergunta aí, a Cerejo. Isso, Edivan. Ronaldo, nosso ouvinte, Ronaldo, ele está perguntando aqui para você, Cerejo, como é que ele faz para acessar a plataforma? www. É sacanagem, né? Eu tive que treinar com o Silvinho para poder decorar. É www.antologiavirtual do RN.com.br. Sacanagem, né? Está permanente às 70, nós não colocamos uma depois da outra, cada dia um não. Então, às 70 está tudo lá já, o material. Você pode acessar por autor e por obra, ou por assunto. Tem um Instagram também, gente, que eu estou olhando aqui, @antologiavirtual. Isso foi uma luta a 3, porque Rejane ficou como curadora na retaguarda, porque tem alguns autores que a Rejane do Rio Grande do Norte ela domina mais do que eu, a certos detalhes, para eu não esquecer, porque o problema do antologista, o antologista, ele até lembra do que quer colocar muito facilmente, porque ele tem admiração por aqueles autores, mas ele pode esquecer junto àquele não tem tanta... Esse era o papel de Rejane, de segurar essa barra. E Silvinha não, cuidando dessa burocracia de defender no conselho, o conselho perguntava isso, perguntava aquilo, até aprovar. Toda essa, contratar, fechar alianças de gente para gravar. Rejane tem uma parafernália. Rejane também tem uma estrada nessa área. Ele lançou um livro agora belíssimo, né? Teve os 400 nomes de Natal, né, que foi um trabalho dela. Agora a biografia do tio, A Arte Modernista de Herávio Xavier. Sim. Um livro que foi, inclusive, agora, hoje está no Instituto de Estudos Brasileiro na USP, na biblioteca da própria USP. Livro interessante, o tio dela morre em 1930 com 25 anos. E é o grande ilustrador da revista Cigarra. E ela conseguiu durante 30 anos, e essa pesquisa durou mais de 30 anos. Você fez 70 verbetes, ela fez 400 nomes de Natal, não é fácil você escolher 400 nomes de figuras mas de ali Natal. Foi uma equipe, eram 80 cada um, e era uma guerra, porque uns queriam tirar uma coisa, outros condenar. Olha, tem um episódio que eu não vou contar os nomes. Rejane incluiu Maria Boa. Sim. Aquele livro é o primeiro livro que resiste à presença de Maria Boa. Um integrante da comissão eram 5, Rejane mais 4. Disse: sou contra. Como é que faz botar aqui uma prostituta num livro desse? Rejane disse: olha, você não entendeu. O meu projeto são 400 nomes. Eu jamais faria 400 autoridades, até porque isso não existe no Rio Grande do Norte. 400 autoridades. Nomes que tenham contribuído. Ele disse: neste caso eu não fico. A Rejane disse: então eu fico com Maria Boa. Lamento que você não fique, foi substituído. Você veja a reação da cidade. Gutenberg, eu fiz o prefácio de Gutenberg com medo de pedir o prefácio às pessoas. Rapaz. Você veja, porque estão lá... Escreveu sobre os cabarés de Natal. Aquilo é um corte, que os franceses chamam de corte histórico, que nasce de uma revista dos anos 20, chamada Revista dos Análises, que criou Apetite Histoire. Ou seja, o francês disse, além de presidente, de rei, de rainha, de gente importante, vamos fazer a pequena história. Isso. Tem muitas delas já traduzidas no Brasil. Tem a história dos seios, tem a história do umbigo, tem a história do banheiro, tem a história do quarto, tem a história do nariz, que são os cortes de pequenas histórias, mas que fazem parte da grande história. Sacanagem de Ronaldo Lama aqui, chamando você de monstro. Parabéns pela entrevista com esse monstro. Eu trabalhei com a irmã dele na prefeitura. 1,63 m. Esse é dinossauro mesmo, parabéns. Dinossauro com 1,60 m. Eu sou o menor do dinossauro, 1,63 m. Agora vocês fiquem certos de uma coisa: se existir a reencarnação, se eu estiver num lugar, a gente chegar para mim: olha, o senhor vai ter direito à reencarnação. Eu digo: meu amigo, me diga uma coisa. É para voltar como eu fui. Ele disse: é exatamente como o senhor foi. Eu digo:
fico aqui jogando gamão, dama. E como é que o senhor quer voltar? Eu digo, alto, moreno e bonito. Não preciso de dinheiro. Me deixe de volta lá, assim, o resto eu resolvo. Rochinha da Esquina dos Pneus aí, mandando congratulações. Ah, meu querido amigo. Paulo Coisa Eduardo boa. Melo, será que Cereja é o nosso Nelson Rodrigues? Né? Não, mas sou admirador de Nelson, tenho a obra completa de Nelson. Ele tem uma frase maravilhosa. Dinheiro compra até amor perfeito. Ai. Oh, meu Deus. É. Olha, gente, portanto, fiquem todos atentos aí, tá? A plataforma Foi tá lançado lá, ontem, gratuita. Foi lançada a plataforma Ontem, ontem. né? Ontem. Já lançou, já está aberta para pesquisa. Você que né, não pra- voltou o livro mais, né? Eu tô com 3. Inédito. Eu tô com um pronto, 2 prontos. E um para terminar, que é o das quintas, que cada vez que a gente vai... Era a meta de Era a meta 2023. E eu fui o Era a repórter meta. da Ponte das Quintas quando recalcou. Foi, Eu que né? entrevistei Geraldo Pinho, quando ele faz o exame da tufa, foi calculado, a camada de tufa era muito maior do que o que se imaginava. Daí a ponte ter recalcado. É bom se eu mandar esses cálculos lá para Denite agora, porque tá Porque precisando. tá precisando. É verdade. Fiz muito matéria com as lavadeiras do Rio das Quintas. Lá tinha um As grande escultor lavadeiras. popular. Como era o seu Santos? Que Seu fez, Santos. fez um busto de granito de cascudo para mim, perfeito. Ele disse, mas o senhor quer de granito por quê? Ele queria... Rapaz. Madeira era mais fácil, né? Não, porque cascudo é indestrutível. Se for de umburana, o bicho dá e rói. Tá lá na minha... Mas o meu livro está lá Maravilha. nos 13 mil e pouco dele, meu livro está lá. Fui Sim, lá. tá lá. Eu tenho uma dedicatória, eu guardo, É? eu gosto de fazer sempre inverso nas dedicatórias. Quem e tal. reuniu no livro isso foi Drummond, a dedicatória dele. Eu No fiz. caderno. Inclusive, eu quero que você passe seu jamegão aqui. Isso aqui é Você dos sabe que antigos. esse livro me dá vaidade quando eu prefácio de Silviano Santiago. Ele tá vivo ainda. Canção. Da Noite Lilás. Da Esse é Noite ele é um grande crítico. Ele deu vários prêmios no Brasil. E ele fez o prefácio e eu gostei muito porque eu não precisei dizer a Natal que eu era cronista, né? Sim. Encontrei um nobre que dissesse. Porque senão esse povo jamais me daria o título de cronista. Silvinho, você, feliz da vida, né? O portal aí lançado, né? Antologia virtual, tudo lançado. Trabalheira danada, né? A pandemia aí, pelo menos, serviu não para matar, mas para fazer nascer uma obra importante aqui para a literatura potiguar. Bom dia, minha gente. Satisfação estar aqui com a Andresa, com a Edivan. Depois eu olhei para você. Então, acho que a ideia surpreende talvez até pela simplicidade, né? Sim. Porque, no fim das contas, apesar de ser trabalhosa, mas a solução é uma coisa simples de pensar. Você pode acessar lá a página, Edivan, e você pode já ver todo o cardápio, digamos assim, todo o acervo de vídeos que está lá disponível, ou você pode buscar por autor ou por obra. Então, na verdade, você pode maratonar os vídeos se quiser, ou ir diretamente buscar um assunto que lhe interessa. E o legal dessa história da tradução em Libras, que coloca o tradutor de Libras no mesmo destaque de tamanho, de proporção de tela do vídeo, para o ouvinte para o internauta que não é ouvinte, né, que precisa da tradução de Libras, é também uma sacada interessante, eu acho, porque os livros estão aí, alguns deles esgotados, alguns deles difíceis de achar, outros têm algumas reedições, mas, claro, quem não ouve pode ler, claro, mas quem conta para ele as coisas interessantes, onde é que ele pode encontrar? Né? Por que aquela obra é relevante? Por que aquela obra se relaciona com outra? Como é que elas se conectam, né? Então, acho que tem muito esse fator de ajudar pessoas que querem entender melhor, ter um caminho para conhecer das obras do Rio Grande do Norte. E aí, claro que tem também um toque pessoal das escolhas de Cerejo, mas antologia é isso também. Sim. Tem um filtro pessoal. Tem um detalhe aqui, não são poucas as obras esgotadas. E Sim. tem algumas raras, nunca foram reeditadas, né? Você tem o joio? Eu tenho todo Tem. Cascudo. Cascudo, eu vou lhe dizer uma coisa. Cascudo, eu tenho todas as edições de todos os títulos. Se você perguntar o que é isso, é neurose. Eu nunca disse que era normal a ninguém. Eu nem prometi a Regiane que seria normal, porque eu sou casado assim, vou fazer 50 anos de casado. Né? Então, tem alguns problemas dessa ordem. Mas por que eles se tornam problemas? Porque as nossas bibliotecas são ruins.
não são conservadoras do grande acervo histórico. Não há acervo histórico na Câmara Cascudo, não há acervo histórico no Instituto Histórico, muito pouco. Não há na Academia de Direito. Então, fica difícil do consulente, como se dizia antigamente, né? Minha biblioteca deve ser 1% da sua. Não, chega a ser uns 20%. A minha maior ala é de autores locais. É natural, né? Conhecer a nossa própria história. Nomes da terra, de Cascudo. Bom. O grande ensaísta que ele foi em Jangadas, em Rede de Dormir, superado, temas que ninguém ousou repetir, né? As superstições. Cascudo tem muita coisa interessante. Quando eu fui, uma vez eu perguntei a Cascudo o que é que ele tinha a mandado de Santos. Santos botava as perguntas na pauta. Pergunta a Cascudo, ele dizia logo, isso é Sandesco, né? Chamava Sandesco. Isso é Sandesco, né? Pergunta a Cascudo o que é que ele viu na chegada do homem à Lua. De repente, você tamanho em si, você era um gênio. Um gênio meio enlouquecido, né? De tanta inteligência que ele tinha. Aí eu fui fazer a pergunta a Cascudo, era pautada. Ele disse que ele é um homem universal, tanto quanto um sertanejo supersticioso. Por quê, professor? Quando ele saltou do módulo, a primeira pé que ele botou foi o direito. No chão da lua. Você veja que o Cascudo era essa coisa, né? Imprevisível, né? Grandioso. Maravilha. Vou pedir até a gentileza, Silvinha, para você repetir aí como é que o pessoal acessa. O pessoal está perguntando aqui no chat novamente como é que faz para acessar a antologia, para conhecer aí um pouco mais e ficar, né, por dentro aí da história do Rio Grande do Norte. Já tem gente navegando aqui no site, ó. Pois é, uma estrutura simples, bem limpa o layout para que as pessoas possam realmente se concentrar no vídeo, né? O endereço é www.antologiavirtualdorn.com.br. Quando você acessar, na primeira página vai aparecer um vídeo de apresentação explicando o que é o projeto, mas logo em seguida, quando você clica no ícone busca, na página de busca vai aparecer tanto a listagem completa dos vídeos, como o campo para você, se preferir, digitar o autor ou a obra. Isso. E aí é muito fácil de operar, e a gente espera, de repente, conseguir ampliar mais na frente, né? Porque é uma entrega. O que eu acho legal desse sem desmerecer os festivais de música, outros eventos que são apoiados pela Lei de Maranhão, mas eu acho que o interessante desse projeto também é que é uma entrega que fica. Né? Ele não se acaba, ele não se esgota. E um serviço essencial de pesquisa, fica lá. Extraordinário de pesquisa. Um dinossauro. Vocês não relevam meu trabalho. Como é que um dinossauro Pois é. Grava 70 verbetes. Mas foi uma experiência ótima. Uma lagartinha que agora recente também não grava isso tudo, não, viu? E sabe uma coisa interessante? Cheia, o HD cheio. E sabe uma coisa interessante? Que a gente também foi aprendendo mais sobre o universo das Libras, né? E tudo mais. Na verdade, é da Libras. Da língua brasileira de sinais. Por exemplo, pouquíssimos autores têm nome próprio em Libras. Cascudo tem um sinal próprio, porque é muito conhecido. Machado de Assis tem um sinal próprio, simbolizando o bigode. Geralmente, os nomes próprios, eles têm uma letra e um sinal, né? Então, são coisas que a gente foi descobrindo que... E se você quiser um nome próprio seu, Edivan, só quem pode lhe batizar é um surdo. Você não pode inventar sozinho. Então, são coisas que a gente vai descobrindo, né? Veja como a gente está longe ainda de oferecer essa acessibilidade para as pessoas. Vocês não sabem, tenho certeza. Tem um núcleo da Universidade de Libra. E se foi buscar nisso aí eles têm um núcleo que traduzem da algumas aulas, alguns eventos, e tem o curso de Letras Libras, né? Tem curso da universidade. Voltado para a literatura. É disciplina oficial da universidade. Eu descobri por conta disso. Já imaginou na época que... superior, o curso. Já imaginou na época que Regiane estava nesse debate sobre Maria Boa, se tivesse um surdo para ir fazer a Libra, saía a comissão todinha. Minha gente. Esse Edivan é um licencioso. Vocês estão muito criativos, viu? Ele é um lascivo, um licencioso. Pelo amor de Deus. Eu fico segurando ele aqui todo dia. Olha, tá bom terminar esse programa. Gente, acessem a plataforma. Talvez entrássemos numa convenção para Mainá. Diríamos apenas, lacrou. Tá bom. Sei não, viu? Olha, fica aqui o convite. Acessem a plataforma, distribuam a plataforma, né? Compartilhem com seus amigos. Conhece alguém aí que de repente tem toda essa curiosidade sobre a história aqui. Ou que tenha deficiência auditiva, exatamente, né? Que tenha deficiência também.
vai lá, distribui, porque esse é o intuito, né? Exato. Quero agradecer Vicente Cerejo, Silvinha Cerejo, muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui no nosso programa e para divulgar um material tão importante, tenho certeza absoluta, aqui para o nosso estado. Muito obrigada. Silvia e Odile foram os meus dois melhores verbetes. Olha aí. Ah, que Com a maravilha. participação da curadora Rejane Cardoso. Lógico, Eu faço lógico. como disse um amigo meu, mas você já tem 2 meninos? Não, tenho 2, mas minha participação foi mínima. E Paulinho tá lembrando aqui uma crônica que você fez com a Rochinha, né? Camarim. É. Ele disse que tem, né? Ele festeja, o guarda único texto, né? norte Rio Grandense que festeja o Dia do Frevo todos os anos há décadas. Roxinha, Rochinha. Aqui em Natal. Sim, ele manda um bilhete, manda uma sombrinha. sombrinha Grande daquela. Rochinha, Completamente figura, louco figura. pelo frevo. Rochinha tinha aquele café disso, era dele, né? Do Não, Alecrim, mas né? ele era virtualmente um dono. Parecia que era dono, né? Parecia que era dono. Tava lá de manhã, tava de noite. É um negócio sério. Agora ele tem nome de senador, é João Mendes da Rocha. Ah. Agora eu conheci o filho dele, que é João Mendes da Rocha Neto. Sim. Olha, um professor, um sociólogo, inclusive, esse cara tem um livro, eu não sabia. Você vê como o Natal é grande, é maior do que a gente pensa. Ou então um buraco negro insondável. Esse cara é autor de um livro publicado pela Paco Letras, de São Paulo, sobre o encarecimento dos custos dos projetos de governo em regime de presidencialismo de coalizão. Ele é doutor e professor titular na Universidade de Brasília. Teve agora aqui uma semana, almoçamos juntos. Olha aí. Vim descobrir isso aos 72 anos. E olha que eu sou amigo de Rochinha há 40. Você veja como o Natal tem coisas impressionantes, Sim, né? é verdade. Um doutor titular na Universidade de Brasília. Consultor de Ministério do governo. É incrível um negócio desse. Ó, vou terminar nossa entrevista aqui com a fala da Doriane, que ela diz assim: amando essa entrevista. Se meu avô fosse ainda vivo, ia amar ler essa obra. Edivan, pensa num homem parecido com você. Espontâneo, alegre, inteligente, antológico. Que ótimo uma pessoa aqui, assim, Bacana. daqui do Rio Grande do Norte. E finalizou aqui com o dinossauro. 11h40, gente. Vamos pro nosso intervalo comercial, último do nosso programa de hoje. A gente volta já já trazendo também o último bloco e algumas informações a mais aqui para terminar nossa sexta-feira. Fica por